A paz do Senhor, irmãos! Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical virtual, hoje com a lição de número 11, com o título Celebrando a Palavra de Deus. Nosso texto áureo: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Nossa verdade aplicada: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Objetivos da nossa lição: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. O nosso texto de referência encontra-se no Salmo 119, nos versos 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Bem-aventurados os que trilham no caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Introdução. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Irmãos, nesta lição abordaremos o Salmo 119, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Um salmo que foi escrito em louvor e adoração à palavra que o Senhor deixou à humanidade. E um salmo que fala profundamente sobre a importância que esta palavra deve ter na vida de todos nós. Não sabemos ao certo quem escreveu esse referido salmo, mas muitos acreditam que tenha sido escrito por Davi, Esdras ou Daniel. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade à nossa lição. Tópico 1. Um salmo sobre a palavra de Deus. Irmãos, o amor do salmista pela palavra de Deus fez com que ele escrevesse um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Independente de quem a tenha escrito, é indiscutível o fato de que esta pessoa tinha muita experiência com o Senhor e que ele conhecia o poder da palavra transformadora do Senhor na vida do homem. E este amor pela palavra direcionou milhares de pessoas ao redor de todo o mundo a escrever poesias e canções para o nosso Deus, que nos deu a sua palavra. Ah, Senhor, como é bom ter a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos seguir para o nosso próximo tópico. Subtópico 1.1, um salmo acróstico. Irmãos, conforme estudado na primeira lição deste trimestre, o acróstico é um abecedário de orações e reflexões sobre a palavra de Deus, dando a cada letra a sua vez de iniciar os 8 versículos sucessivos sobre o assunto. A estrutura deste salmo é fascinante. A maioria das Bíblias impressas corretamente divide o salmo em 22 estrofes de 8 versos cada. Embora as traduções não consigam transmitir o fato, é um poema acróstico que segue a letra do alfabeto hebraico. Não somente cada estrofe, mas cada verso das estrofes inicia com a letra correspondente. Se fôssemos fazer a mesma coisa no português, nós teríamos 8 versos começando com a letra A, depois 8 com a letra B, 8 com a letra C e assim sucessivamente até chegar à letra Z, sendo que esse acróstico ele é no hebraico, a gente não percebe isso no português. E, irmãos, o Salmo 119 ele não é o único acróstico, nós temos outros salmos como o 9, o 10, 34, 112, enfim, temos outros salmos que são utilizando esse estilo de linguagem poética. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico.
Subtópico 1.2 A lei e o testemunho. Bem-aventurados que trilham nos caminhos retos e andam na lei do Senhor. Irmãos, os primeiros versos do Salmo 119 estão intimamente relacionados com o Salmo 1, que também fala sobre a importância da lei do Senhor. Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, é interessante observarmos que muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro de difícil entendimento. Isso acontece porque tais pessoas ainda não foram alcançadas pela graça. Mas por meio da fé, todos aqueles que são alcançados pela graça do Senhor têm a necessidade da sua palavra. Ela é um alimento espiritual de todo cristão. Só somos salvos através da palavra. Só podemos ser testemunhas de Cristo por causa da sua palavra. E só iremos para o céu por causa da sua palavra, que é o testemunho de tudo aquilo que o Senhor é. Da mesma forma que é impossível para um homem ficar mais de 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água, ou 3 semanas sem comer, é impossível para o cristão viver sem a palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar mais desta palavra, mostrar a importância para as pessoas de quão é importante nós se alimentarmos dessa palavra. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 1.3 Os teus mandamentos e os teus estatutos. Tu ordenastes os teus estatutos. Salmo 119, verso 4. Irmãos, existem pessoas que investem muito estudo e treino para memorizar os 176 versos do Salmo 119. E sem tirar o mérito dessas pessoas, o Salmo ele nos diz que o lugar no qual devemos manter guardados os estatutos do Senhor devem ser no nosso coração. Na época que esse salmo foi escrito, a medicina não tinha o conhecimento que temos hoje. Apesar da palavra utilizada, lugar onde devemos guardar os ensinamentos de Deus, ser o coração, o termo original do hebraico faz menção ao centro ou ao âmago do nosso ser, ou seja, o lugar mais importante que temos. Todo ser humano que deseja que os estatutos e mandamentos do Senhor façam parte da sua vida, ele precisa compreender que é necessário ler a palavra, meditar a palavra e colocá-la em prática. E assim, aprender com as experiências que ela pode nos proporcionar. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Tópico 2. Algumas características das Escrituras. Irmãos, podemos observar que outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. O Salmo 119 destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, também conhecida como Escritura, é a voz de Deus para os seres humanos. Desde o Éden, o Senhor está ensinando a nós como devemos prostrarmos para lhe agradar e, consequentemente, permanecermos na sua presença. O Salmo 119 nos mostra algumas características marcantes sobre a palavra do Senhor e nos explica por que ela deve ser reconhecida como a voz de Deus. Existem inúmeras características da Bíblia e o autor da revista citou apenas 3, que serão comentadas nos próximos tópicos. Amém, irmãos? Vamos seguir para a gente nos aprofundarmos mais nestes tópicos. Subtópico 2.1 Justiça. Bem eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Irmãos, a justiça é um atributo relacionado à perfeição de Deus e, consequentemente, de sua palavra. Existem muitos homens que se consideram justos, pois não roubam, não matam e não prejudicam outras pessoas. Porém, o que o salmista está tentando dizer é que a lei do Senhor é a perfeição absoluta, inerrante, que não muda e nunca mudará.
Tal conceito é conhecido como imutabilidade, e este é um atributo exclusivo de Deus e de sua palavra. Sendo assim, irmãos, quando o ser humano consegue internalizar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, fará o que for necessário para viver de acordo com ela. Todos os homens que não forem salvos terão que apresentar um dia perante o Senhor e serão julgados pelas Escrituras. O livro de Apocalipse nos mostra que estes dois livros eles são o livro da vida e a Escritura Sagrada. Desta forma, ninguém poderá justificar-se diante de Deus, pois tudo estará registrado nos dois livros. Assim, irmãos, podemos concluir que a justiça de Deus está claramente descrita nas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.2, doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda e ácida. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Salmo 19, verso 10. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Salmo 119, verso 103. Irmãos, o verso 103 ele mostra que a lei do Senhor é doce. E esta qualidade é intrigante. Para compreendermos, é necessário que descobrirmos como o mel era visto pelos judeus. Naquela época, o açúcar ainda não havia sido industrializado. E desta forma, o mel era utilizado como uma das substâncias que proporcionavam um maravilhoso sabor adocicado. Além de ser extremamente saudável, o mel é delicioso. Porém, o genuíno mel expressava e ainda expressa a doçura plena. E quando o salmista fez essa associação da palavra ao mel, ele está afirmando que ela tem um sabor maravilhosamente marcante, que tem um poder de contagiar os seres humanos. Por isso ele faz essa comparação entre a palavra do Senhor e o genuíno mel. Irmãos, se todos os cristãos descobrissem quão agradável é a palavra de Deus em suas vidas, né, irmãos? Amém? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.3, verdade. A lei do Senhor não age em falsidade. É verdadeira. Seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, é e será. Irmãos, será que existe algo que é verdadeiro em sua essência? Para respondermos a esta pergunta, precisamos compreender que para que algo seja verdadeiro em sua essência, as mudanças não podem existir em nenhuma hipótese. Vocês conhecem algo ou alguém que é desta forma? O único ser que assim podemos dizer que nunca mudou, não muda e jamais mudará é o Senhor. Da mesma forma é a sua palavra. O que era ontem é hoje e será amanhã. Já observaram que isto nos traz a sensação de segurança, uma sensação muito grande? Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando sobre si mesmo. E isto fica claro em João 8,36, que diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o salmista escreve o verso 142, ele literalmente estava dizendo que aquilo que o Senhor prescreveu em sua palavra é 100% garantido. A tua justiça é a tua justiça eterna e a tua lei é a verdade. Irmãos, a justiça humana, por mais justa que seja em comparação à justiça de Deus, ela é considerada como um trapo de imundícia. O contexto desse texto, ele fala da justiça de Deus para com os judeus e a sua incredulidade, pois Jesus ele veio para eles, mas eles não o aceitaram. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Tópico 3. Os benefícios das Escrituras.
Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Irmãos, sabemos que a leitura produz em nós muitos benefícios. Mesmo que estejamos lendo gibis, um dos benefícios que a leitura nos proporciona é o desenvolvimento de um vocabulário falado e escrito. Ou seja, quando as pessoas leem, elas conversam e escrevem de uma melhor forma, pois aprendem novas palavras. Se a leitura de um gibi proporciona ganhos, imaginem o nível de ganho que teremos ao ler a Bíblia Sagrada. Além de termos ganhos no processo de comunicação, a Bíblia produz em nós a fé, a salvação, a santificação e vários outros benefícios. Amém, irmãos? Vamos seguir para os nossos próximos tópicos. Subtópico 3.1, liberdade. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, verso 45. Irmãos, o conceito de liberdade ele está associado a uma vida livre do domínio do pecado, pois quem escravizava o cristão era exatamente isto. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, do verso 20 e 23, ele é um verdadeiro tratado a respeito deste assunto. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Porque quando eres servo do pecado, estáveis livres da justiça, e que o fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por isso, Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, pelo fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós, temos condições de escolher entre viver dominado pelo pecado ou não, pois o Espírito Santo, através da palavra, nos dá este privilégio. Outro ponto importante que precisa ser mencionado é que o cristão vive uma vida livre da condenação do inferno, que outrora era uma realidade. Paulo nos ensina que somos justificados em Deus pela nossa fé em Jesus. Ou seja, não estamos mais condenados a viver a eternidade distanciados do Senhor. E isto é uma liberdade maravilhosa, irmãos. Sendo assim, a liberdade que temos não está associada ao fato de podermos fazer o que quisermos, mas sim ao fato de sermos livres da influência do pecado e da condenação eterna. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 3.2, estabilidade. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. O salmista nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus, mesmo quando em turbulência ao nosso redor. Salmo 119, verso 24. Irmãos, definitivamente vivemos em um mundo estável. A economia é instável, pois uma pequena mudança pode trazer terríveis consequências. Nossa saúde é instável, pois um simples vírus pode matar milhões de pessoas. Nossas emoções elas são estáveis. E o mais importante, somos instáveis em nossos sentimentos. Sendo assim, viver uma vida confiando somente nas pessoas, quer seja nos governos, nossos patrões, gestores ou em nós mesmos, não nos proporcionará estabilidade. Uma das necessidades dos seres humanos é exatamente viver uma vida estável. Porém, não é possível alcançar tal estabilidade neste mundo, pois tudo pode ruir, independente das nossas forças. Por isso, o salmista ele louvava o Senhor, pois ele é digno de confiança, é justo e não muda o que falou ou prometeu. Justiça e retidão são atributos de Deus, e isto não pode mudar. O Senhor não muda. Por isso, podemos ter uma vida estável na sua presença, sabendo que o que ele prometeu em sua vida acontecerá. Amém, irmãos? Vamos seguir com o próximo tópico. Subtópico 3.3, vida. A palavra de Deus é como semente que gera nova vida, pois é viva. 1 Pedro 1,23. Irmãos, já se perguntaram por que a Bíblia produz vida no ser humano? Se a sua resposta for sim, quais os tipos de vida que a palavra produz?
No Éden, Adão e Eva, após pecarem, perderam a vida espiritual e a vida física, ainda que tenham demorado muitos anos para que a segunda se terminasse. Da mesma forma que o pecado destruiu a vida espiritual e física deles, a palavra de Deus tem o poder de nos dar vida espiritual e contribuir de forma maravilhosa com a nossa vida física, pois nos auxilia a cuidar do nosso espírito, da alma e do corpo. Tanto a vida física como a espiritual tem a fase atual e a fase futura, ou seja, como estamos hoje e como estaremos no céu após a nossa partida. Quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nós e a paz, que excede todo o entendimento, reina em nosso coração. Esta paz não está associada a circunstâncias, mas ao fato de estarmos reconciliados com o Senhor. A paz de Deus possibilita que todo o nosso ser seja transformado, pois o Senhor trabalha em todas as áreas da nossa vida. Jesus falou sobre a vida com abundância que o cristão tem. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão? Conclusão? O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Irmãos, aprendemos que a palavra de Deus, louvada pelo salmista no Salmo 119, tem vários atributos que são os mesmos atributos do próprio Deus. Dentre eles estão a justiça, a verdade, a retidão e outros. Se a palavra de Deus é o próprio Deus falando aos seres humanos, precisamos escondê-las em nosso coração e utilizarmos em todas as ocasiões da nossa vida, para que possamos prosperar em nossos caminhos. Jesus é a palavra encarnada, e todos aqueles que vão até Ele conhecem o próprio Deus, conhecem o próprio Deus agindo na nossa vida. Que cada um de nós tenhamos amor e interesse por esta maravilhosa palavra, para que sejamos salvos, santos, livres e realmente vivamos uma vida abundante. Amém, irmãos? Até a nossa próxima lição!